Capítulo 1. Fato gerador. Artigo 1º. O ITCD tem como fato gerador 1. A transmissão de bens ou direitos decorrentes da sucessão hereditária, legítima ou testamentária. 2. A transmissão por meio de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou direitos, ainda que em adiantamento da legítima. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, é adotado o conceito de bens, direitos e doações constante da lei civil. Parágrafo 2º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. Parágrafo 3º. O imposto é devido ao Estado do Pará, quando nele estiver localizado o bem objeto da transmissão, por mais que a transmissão ocorra ou provenha da sucessão aberta em outro estado ou no estrangeiro. Parágrafo 4º. Os impostos devidos sobre a transmissão causa-mortes ou doação relativos a bens móveis, títulos e créditos compete ao Estado do Pará, quando nele se processar o inventário ou arrolamento, ou nele estiver domiciliado o de cujos ou doador. Parágrafo 5º. As hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, entre outras situações fáticas, compreendem 1. O ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de bem ou direito, por meio de fideicomisso. 2. A partilha de bens da sociedade conjugal e da união estável, sobre o montante que exceder a ameação. 3. A desistência de herança ou legado com determinação do beneficiário. 4. A instituição de usufruto não oneroso. 5. O recebimento de quantia depositada em conta bancária de poupança ou em conta corrente em nome do de cujos. 6. O arquivamento na junta comercial na hipótese de a. Transmissão de cotas de participação em empresas ou do patrimônio de empresário individual. B. Desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica que implique a redução de capital social. Parágrafo 6º. Consideram-se também doação de bem ou direito os seguintes atos praticados em favor da pessoa sem capacidade financeira, inclusive quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou relativamente incapaz. 1. A transmissão da propriedade plena ou da nua propriedade. 2. A instituição onerosa de usufruto. Parágrafo 7º. Considera-se nova doação a retratação do contrato que já houver sido lavrado e transcrito. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia. Artigo 2º. Para efeito desta lei, equipara-se à doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos, tais como a renúncia, a desistência e a cessão. Capítulo 2. Isenção. Artigo 3º. São isentos do imposto: 1. A aquisição, por transmissão causa-mortes, de imóvel destinado exclusivamente à morada do cônjuge supérstite, herdeiros ou legatários, desde que o de cujos, o cônjuge supérstite,
o herdeiro e o legatário não possuam outro imóvel. 2. A aquisição, por transmissão, causa mortes, de imóvel rural com área não superior a 25 hectares, de cuja exploração do solo dependa o sustento da família, dos herdeiros ou do cônjuge surpestite, e que tenha cabido por partilha desde que outro não possua. 3. A doação de imóvel rural com o objetivo de implantar o programa de reforma agrária instituído pelo governo. 4. A doação de aparelhos móveis e utensílios de uso doméstico e de vestuário. 5. A doação de imóvel a entidades religiosas domiciliadas no estado do Pará que apliquem o produto de seus trabalhos no estado e atendam às condições dispostas em regulamento. 6. A doação de imóvel urbano no âmbito de programas de regularização fundiária e de interesse social instituída pelos poderes públicos nos âmbitos federal, estadual e municipal, ou por entidades legitimada pela legislação em vigor. Capítulo 3. Contribuinte irresponsável. Artigo 4º. São contribuintes do imposto: 1. Nas transmissões causa mortes, o herdeiro ou legatário. 2. Nas doações, o donatário dos bens ou direito. 3. No fideicomisso, o fiduciário. 4. Na substituição do fideicomisso, o fideicomissário. 5. Na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso, o cessionário. 6. Na desistência de quinhão ou de direito, por herdeiro ou legatário, o beneficiário. 7. Na instituição de direito real, o beneficiário. Parágrafo único. Na hipótese de doação de bens e direitos, se o donatário não residir nem for domiciliado nesse estado, o contribuinte será o doador, se este o for. Artigo 5º. São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo contribuinte: 1. Os tabeliães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício. 2. A empresa, instituições financeiras e bancárias e todo aquele a quem couber a responsabilidade do registro ou prática do ato que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações. 3. O doador na inadimplência do donatário. 4. Qualquer pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido na forma da lei. Capítulo 4. Pagamento do imposto. Artigo 6º. O imposto será pago: 1. Na transmissão por doações antes da lavratura do instrumento público ou particular, no prazo de 15 dias, contados do lançamento administrativo. 2. Na transmissão causa mortes até 15 dias após a data da homologação do cálculo. 3. Na dissolução judicial de sociedade conjugal ou união estável, sobre o valor que exceder a ameação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até 15 dias, contado da data em que transitar em julgado a sentença. 4. Na dissolução extrajudicial da sociedade conjugal ou união estável, sobre o valor que exceder a ameação, transmitido de forma gratuita, antes da lavratura da escritura
pública. 5. Na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escritura pública antes da sua lavratura. 6. Na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escrito particular no prazo de até 15 dias contados da data da assinatura. 7. Na cessão de direitos hereditários de forma gratuita, antes da lavratura da escritura pública, se tiver por objeto bem, título ou crédito determinados. B. No mesmo prazo previsto no inciso 2 deste artigo, que é o de 15 dias, quando a cessão se formalizar nos autos do inventário, mediante termo de desistência ou de renúncia com determinação de beneficiário. 8. Nas transmissões por doação de bem, título ou crédito não referida nos incisos anteriores, no prazo de até 15 dias contadas da ocorrência do fato jurídico tributário. 9. Na substituição de fideicomisso, no prazo de até 15 dias contados do fato ou do ato jurídico determinante da substituição e antes da lavratura, se por escritura pública, e B, antes do cancelamento da averbação no ofício ou órgão competente, nos demais casos. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, o ITCD será pago antes da lavratura da escritura pública e antes do registro de qualquer instrumento. Parágrafo 2º. A alienação de bem, título ou crédito no curso do processo de inventário, mediante autorização judicial, não altera o prazo para pagamento do imposto devido pela transmissão decorrente de sucessão legítima ou testamentária. Parágrafo 3º. Na hipótese de bem imóvel cujo inventário ou arrolamento se processar fora do Estado, a carta precatória não poderá ser devolvida sem a prova de quitação do imposto devido. Parágrafo 4º. Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por sentença judicial, os prazos previstos nesta lei começam a ser contados a partir da data do seu trânsito em julgado. Capítulo 5. Local de pagamento. Artigo 7º. Parcial pagamento do imposto. 1. Na transmissão por doação de quaisquer bens móveis e créditos, onde se processar a lavratura do instrumento legal. 2. Na transmissão por doação de bens imóveis e respectivos direitos, será o da situação do bem. 3. Na transmissão causa-mortes, onde se processar o inventário, arrolamento ou alvará judicial. Parágrafo único. Quando o inventário ou arrolamento tenha se processado em outro estado ou no exterior, o local do pagamento será o da situação do bem imóvel e respectivo direito. Capítulo 13. Fiscalização do imposto. Artigo 27. Compete à Secretaria de Estado da Fazenda a fiscalização do imposto de que trata esta lei. Capítulo 6. Alíquota. Pessoal, esse artigo das alíquotas ele é mais fácil de memorizar visualmente, né? Com as tabelas, aí, esquemas, mapas que a gente colocou no curso. Mas vamos ler ele aqui em áudio, né, para não ficar incompleto, mas eu não vejo muito sentido ouvir isso, né, com o objetivo de memorizar. Mas vamos ler, então, para não ficar incompleto aqui nossos áudios. Artigo 8º. As alíquotas para a cobrança do imposto são 1. Na transmissão de bens ou direitos decorrente da sucessão hereditária, legítima ou testamentária, prevista no inciso 1 do caput do artigo 1º. 2%, quando a base de cálculo for até 15.000 UPFPA.
Eu vou chamar só de UPF, tá? As demais. A gente sabe que é a unidade padrão fiscal do Pará, tá? B, 3% quando a base de cálculo for acima de 15 mil e até 50 mil UPF. C, 4% quando a base de cálculo for acima de 50 mil até 150 mil UPF. D, 5% quando a base de cálculo for acima de 150 mil e até 350 mil UPF. E, 6% quando a base de cálculo for acima de 350 mil UPF. Inciso 2. Na transmissão por meio de doações, com ou sem encargos, a qualquer título de bens ou direitos previsto no inciso 2 do caput do artigo 1º. A, 2% quando a base de cálculo for até 60 mil UPF. 3% quando a base de cálculo for acima de 60 mil até 120 mil UPF. 4% quando a base de cálculo for acima de 120 mil UPF. Parágrafo 1º. Para a aplicação das alíquotas previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverá ser considerado o limite da base de cálculo estabelecido para a faixa inicial e, naquilo que a excede, o limite da faixa subsequente, e assim sucessivamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de sucessivas doações entre o mesmo doador e donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser calculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos. Capítulo 7. Base de cálculo. Artigo 9º. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou valor do título ou crédito transmitido ou doado na data do ato da transmissão ou doação. Parágrafo 1º. O valor venal, para efeitos desta lei, é o valor corrente de mercado do bem ou direito. Parágrafo 2º. A base de cálculo do imposto terá o seu valor revisto e atualizado sempre que a Fazenda do Estado constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou vício na avaliação anteriormente realizada, procedendo em seguida o respectivo lançamento. Parágrafo 4º. Não se deduzirá da base de cálculo do imposto o valor de quaisquer dívidas que onerem o bem ou direito, ou a sua forma de aquisição, nem as dívidas do espólio. Parágrafo 5º. Na transmissão causa-mortes, para obtenção da base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor do quinhão. Inciso 1. Do herdeiro legítimo, o que lhe cabe no montante partilhável, segundo a legislação civil. Inciso 2. Do herdeiro testamentário, o valor do legado ou da herança atribuída, segundo a legislação civil. Parágrafo 6º. Em se tratando de ações representativas do capital de sociedade, a base de cálculo é determinada por sua cotação média na Bolsa de Valores na data da transmissão, ou na imediatamente anterior, quando não houver pregão ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até o máximo de 180 dias. Parágrafo 7º. No caso em que a ação, cota, participação
ou qualquer título representativo do capital de sociedade não for objeto de negociação ou não tiver sido negociada nos últimos 180 dias, admite-se-á seu valor patrimonial na data da transmissão, nos termos do regulamento. Parágrafo 8. Na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens imóveis ou direitos. Parágrafo 9º. A base de cálculo na instituição do usufruto por ato não oneroso será de 1/3 do valor venal do bem. Parágrafo 10º. Na hipótese de excedente de meação em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, proporcional ao valor 1 dos bens móveis em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum, se o doador for domiciliado neste estado, e 2 dos bens imóveis situados neste estado em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum. Artigo 9A. O valor da base de cálculo não será inferior, 1, ao fixado para o lançamento do IPTU, em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo. 2, ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do ITR, em se tratando de imóvel rural ou de direito a ele relativo. Parágrafo único. Constatado que o valor utilizado para lançamento do IPTU ou do ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admite-se-á a utilização do coeficiente técnico de correção para apuração do valor venal do imóvel, nos termos do artigo 9º desta lei. Capítulo 8. Restituição. Artigo 10. As quantias indevidamente recolhidas aos cofres do Estado poderão ser restituídas no todo ou em parte, a requerimento do contribuinte, desde que comprovado o recolhimento indevido. Artigo 11. O imposto será obrigatoriamente restituído quando 1. Declarada por sentença judicial, transitada em julgado, a nulidade do ato ou contrato respectivo. 2. Reconhecido o benefício da isenção. Capítulo 9. Avaliação, processo administrativo fiscal e cobrança judicial. Artigo 12. Pode a Fazenda Pública Estadual deixar de aceitar o valor declarado pela parte nas transmissões de propriedade ou de direitos. Artigo 13. Se a avaliação dos bens e direitos realizada pela autoridade fiscal não for aceita pela parte, poderá esta requerer avaliação contraditória no prazo de 15 dias, observadas as disposições dos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. A avaliação contraditória deverá ser precedida de requerimento, no qual constará o valor de avaliação feito pela autoridade fiscal e o valor atribuído pela parte, consubstanciado em laudo expedido por perito juridicamente capaz e habilitado para tal fim. Parágrafo 2º. Formalizado o expediente, os valores serão submetidos à apreciação nos mesmos ritos e procedimentos da impugnação do auto de infração e notificação fiscal, previstos na lei que tratar do procedimento administrativo tributário. Artigo 14.
Os procedimentos administrativos de que trata este capítulo interromperão a fluência do prazo regulamentado de pagamento do tributo, reiniciando-se sua contagem a partir da ciência ao contribuinte das decisões de que tratam os parágrafos 2º e 3º do artigo anterior. Capítulo 11. Das infrações. Artigo 16. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou jurídica, que importe em inobservância de norma estabelecida por esta lei, por seu regulamento ou pelos atos administrativos destinados a complementá-los. Parágrafo único. Respondem pela infração, conjunta ou separadamente, todos os que concorram para sua prática ou dela se beneficiem. Capítulo 12. Penalidades. Artigo 17. As infrações de que trata o capítulo anterior sujeitam o contribuinte ou todo aquele que concorra para sua prática ao pagamento da multa ou cumprimento de penas disciplinares. Artigo 18. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e ou acessória previstas na legislação, apurado mediante procedimento fiscal, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, com os acréscimos legais cabíveis. 1. Deixar de requerer inventário ou rolamento no prazo de 2 meses, a contar da data de abertura de sucessão, independentemente do recolhimento do tributo no prazo regulamentar. Multa de 300 UPF. 2. Deixar de efetuar o recolhimento do imposto na forma e nos prazos fixados. Multa de 10% do valor do imposto devido. 3. Forjar, adulterar ou falsificar documentos com a finalidade de se eximir, no todo ou em parte, do pagamento do imposto. Multa de 100% do valor do imposto devido. 4. Deixar de apresentar, quando solicitados por autoridade fazendária, documentos necessários para o lançamento do imposto. Multa de 600 UPF. Parágrafo único. Não havendo penalidades expressamente determinadas, as infrações serão punidas com multa de 300 UPF. Artigo 20. Os funcionários dos poderes executivo e judiciário que, em função de seus encargos, concorrerem para a prática de infração às disposições desta lei, ficam sujeitos às penas disciplinares previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e dos Municípios ou Código Judiciário Estadual, devendo, neste último caso, o secretário de Estado da Fazenda, para esse efeito, comunicar o fato aos seus superiores hierárquicos. Parágrafo 1º. A imposição de penalidade será sempre precedida de processo administrativo regular, no qual se proporcionará ampla defesa ao infrator. Parágrafo 2º. A indenização do imposto é sempre devida, independentemente da pena que houver de ser aplicada. Artigo 23. As penalidades pelas infrações de caráter doloso previstas nesta lei não eximem o infrator da ação original competente. Artigo 24. O direito de impor penalidades extingue-se em 5 anos, contados da data da infração. Parágrafo único. Não corre o prazo referido se o processo de cobrança estiver pendente da decisão, inclusive nos casos de processos fiscais instaurados e ainda em fase de preparo ou julgamento. Artigo 25.
A imposição da penalidade para o pagamento de multa não exime o infrator de cumprimento da obrigação.